Minha rapaziada, então uma ótima tarde a todos aí, né? Hoje nossa aula compreende vários tópicos muito importantes, né? Eu vou comentar com vocês alguma coisa a respeito de movimentos uniformemente variados, né? Vou explicar técnicas muito importantes para vocês sobre polinômios, porque vocês utilizarão isso muitas vezes aqui nas partes de física, tá? Depois aí, se vocês tiverem oportunidade e entendimento, vocês vão ver que tudo isso que eu vou ensinar para vocês é de extrema importância e utilidade na parte da física. E além disso, né, dessas partes da física que eu vou passar para vocês hoje, eu hoje vou começar também desenvolvendo novamente o tema que eu fiquei devendo para vocês da semana passada aqui, falando a respeito de tabela periódica e de números quânticos, tá? Então vamos lá, meus amigos, olha só. Nosso primeiro assunto a ser tratado na aula de hoje é o assunto referente a números quânticos. Números quânticos. Então, números quânticos. O que vem a ser essa parte dos números quânticos? Os números quânticos dizem respeito à característica dos elétrons representados na distribuição eletrônica, né? No caso do subnível energético de maior nível de energia, tá? E aí, quando eu disser maior nível de energia, entendam que eu estou falando do último subnível representado, ok? Deixa eu só dar uma mexida aqui para uma questão de foco, tá? Então, ó, tá meio difícil hoje. Espera aí, vai focalizar. Pô, tá difícil de focalizar a imagem. Não focaliza de jeito maneiro, é só piora. Opa! Agora sim. Então vamos lá, números quânticos, né? E aí esses números quânticos, o que vem a ser? Os números quânticos são os números encontrados então na distribuição eletrônica de um determinado material referentes ao último subnível de uma distribuição, ao subnível mais energético, tá? Então, ó, entre esses números quânticos, aqui só para a gente ver, então, ó, números quânticos são os números que caracterizam o subnível mais energético, subnível, vou dar uma diminuída na letra aqui, ó, subnível mais energético de uma distribuição, tá? Então, ó, subnível mais energético é o último, né? E aí eu venho com as definições de cada número quântico aqui. Então, ó, número quântico principal, número quântico secundário, número quântico magnético e o meu spin, tá? Ao que se refere cada número quântico desses?
Vou destacar para vocês aqui e depois nós faremos uma distribuição e vocês verão exatamente como é que eu caracterizo um material pelos seus números quânticos. Então, ó, o número quântico principal é determinado pelo nível de energia em que o subnível mais energético se encontra, tá? Então esse aqui é definido pela camada onde o subnível mais energético está localizado, tá? O meu número quântico secundário é determinado pelo tipo de subnível, tá? Então como é que eu vou saber um número quântico secundário? É muito fácil. Se ele for um subnível do tipo S com 2 elétrons, que eu já expliquei para vocês, o número quântico é 0. Se for P, 1. Se for D, 2. Se for F, 3. Tá? Então, 0, 1, 2, 3, S, P, D, F. O número quântico magnético. O número quântico magnético será determinado pelo orbital onde o último elétron estiver localizado, tá? Então agora já não estou falando mais do último subnível, estou falando do último elétron mesmo. Como é que eu vou saber esse orbital? É muito simples. Quando eu tiver um subnível de distribuição S, né, ele só pode terminar em 0. Né? Isso aqui é para o S, porque eu tenho um elétron para cima, um elétron para baixo, então eu tenho 2 elétrons. No P eu tenho 6 elétrons e ele tem os orbitais menos 1, 0 e mais 1. Né? Então esse aqui é o meu P. No D, eu tenho 10, né? Então eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Isso aqui é no D. E no F eu tenho 14, né? 14, cada casinha cabe em 2 elétrons, então tem que ter 7 casinhas. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Isso quando for encerrado em subnível F. E o spin é a direção de rotação dos elétrons no último subnível. Tá? Quando eu tiver setinha para cima, o elétron roda no sentido anti-horário e o spin será menos meio. E quando a setinha for para baixo, o elétron está rodando no sentido horário, setinha para baixo, spin mais 1 sobre 2, tá? Então essa é a nossa teoria sobre os números quânticos. Agora na prática, como é que isso funciona? Vamos, por exemplo, aqui fazer a nossa distribuição eletrônica do sódio. A exemplo aqui de distribuição. Então, exemplo aqui, distribuição eletrônica do sódio. Sódio tem número atômico 11, tá? Então, pelo número atômico 11, eu faço a distribuição e eu tenho 1s2, 2s2,
2P6, 3S1, seguindo o diagrama de Pauling lá que eu expliquei para vocês na aula passada, né? Então, se ele termina em 3S1, a gente vai começar a retirar os números quânticos daqui. 3S1, o principal é o subnível da localização. Então, ele está no subnível 3, logo o número quântico principal é 3, né? Que é a camada onde está localizada. O secundário, como ele é utilizado em S, então o número quântico para S é 0, né? O magnético e o spin, como é que eu vou determinar? Então ele é 3S1, né? Subnível S, apenas o orbital 0, setinha para cima, então magnético, né? Como eu tenho 3S1, um elétron apenas, então eu só preciso de uma seta aqui, né? Se eu tivesse 2 elétrons, seria uma para cima e uma para baixo, tá? E para preencher corretamente os orbitais, eu vou comentar isso com vocês. Primeiro eu devo preencher todas para cima e depois eu vou preencher as setas para baixo, tá? Então, setinha apenas uma, porque é 3S1, né? Magnético 0 e spin, como é que vai ser o spin aqui? Setinha para cima, spin menos 1 sobre 2. Então, esses são os números quânticos do nosso sódio, por exemplo, tá? Vou fazer um outro aqui para a gente poder estudar um pouco melhor, para que vocês tenham mais exemplos, né? Vou fazer a distribuição eletrônica do ferro aqui, por exemplo. Então, ferro, tá aqui, exemplo 2. O ferro tem número atômico 26. Então, vou fazer minha distribuição eletrônica até formar 26 elétrons, né? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, né? Então, aqui eu tenho 10, 20 elétrons. Então, 3S2, 3P6, 4S2, 20 elétrons, né? Para 26, faltam 6. O próximo seria 3D10, como eu quero só 6, eu vou utilizar 3D6, né? Então tá aqui, ó, 3D6 é o meu subnível mais energético e daqui eu vou retirar os números quânticos, né? Quem vai ser o número quântico principal? Então, principal vai ser igual a 3, porque ele está aqui na terceira camada. Secundário vai ser igual a subnível utilizado D, então SPD, secundário 2, né? O magnético e o spin, então o orbital D, ele é composto dessa forma, o D tem menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, né? Isso para o orbital D. 3D6, então eu vou distribuir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, preenche todos para cima primeiro e 6, depois começa a preencher para baixo. Então, ó, como o último elétron da distribuição parou na casinha do menos 2, o magnético é menos 2, tá? Então tá lá o magnético menos 2 e o spin, setinha para baixo, é mais meio. Então spin mais 1 sobre 2. Tranquilo, rapaziada. Então essa é a nossa primeira parte da aula, né, que eu fiquei devendo para vocês de semana passada. Espero que vocês tenham compreendido, ok? E a seguir eu vou seguir postando os nossos demais assuntos a serem tratados no dia de hoje, ok, rapaziada? Então, atenção aí, façam os exercícios e obrigado.